Olá! No vídeo de hoje eu quero falar sobre uma emoção que é muito mal vista pela maioria das pessoas. Ninguém quer sentir e todo mundo sente. Eu tô falando da tal ansiedade. E nesse vídeo aqui eu vou focar muito na ansiedade que vem junto com a autocobrança. E eu quero te ajudar a ter uma relação muito melhor com essa emoção. Se tu é nova por aqui, seja muito bem-vinda a esse canal. Eu me chamo Gabriela Damasceno e por aqui eu trago a psicologia de uma forma descomplicada, falando sobre equilíbrio emocional, vida leve e relações autênticas. Te inscreve por aqui e me segue no Instagram para muito mais conteúdo para te ajudar aí a lidar e levar a vida de um jeito muito mais leve. A ansiedade, ela vem no nosso kit de sobrevivência e isso é ótimo, ela é parte da nossa evolução enquanto espécie e ela tem uma função super importante e necessária, que é a função de nos proteger. A ansiedade, ela é uma emoção que deriva do medo. Só que a gente sente medo quando o estímulo está na nossa frente e a gente sente a ansiedade apenas pela ameaça daquele estímulo. E é por isso muitas vezes que a gente sofre por antecipação, né? A ansiedade, ela traz isso. A ansiedade, ela também tem uma função super importante na nossa vida, que é de descrever os perigos em potencial antes que eles aconteçam. E ela também nos ajuda a trazer soluções que possam prevenir aquilo de acontecer. Ela faz uma tentativa enorme de antecipar essas ameaças e minimizar também as situações de risco. De fato, pode sim nos trazer grandes prejuízos, tá? Muito pela intensidade que ela traz, pelo tipo de consequência que ela gera, né? E pelo próprio sofrimento que está envolvido. Quanto mais essa ansiedade vai se agigantando, ela pode inclusive nos deixar muito paralisadas por completo. Isso inclusive pode evoluir para algum transtorno de ansiedade, e que é super importante que a gente possa buscar aqui uma ajuda profissional para isso, né? Ou de um psicólogo, ou de um psiquiatra, ou até mesmo dos dois. Mas nesse vídeo aqui eu vou querer falar dessa ansiedade, essa mais esperada no dia a dia, né? E que faz parte da gente se arriscar e tentar coisas novas, ou coisas importantes aí que a gente quer investir na vida. Como, por exemplo, né? Eu quero empreender, eu quero me apresentar publicamente, eu quero me abrir meu coração para alguém novo, eu quero negar uma proposta, né? Que eu tô na dúvida. Então todas essas são situações que envolvem essa ansiedade, que tem esse link com a autocobrança e que a gente vai precisar aprender a manejar. E antes de apresentar algumas estratégias úteis, tá, para lidar com a ansiedade, eu quero te contar o que tu pode estar fazendo e que está reforçando a tua ansiedade. A primeira coisa que muita gente faz é buscar detectar todos os perigos. A ideia funciona mais ou menos assim, né? Parece que quanto mais a gente souber dos perigos possíveis, mais a gente vai estar preparado para lidar com eles. Só que, na verdade, quanto mais a gente se foca nos perigos, mais ansiosa, mais perturbada a gente fica, não é mesmo? Então a nossa capacidade, inclusive, de identificar esses perigos, ela até acaba se perdendo. Eu lembro até de uma vez em que eu fiquei muito ansiosa porque eu não achava meu filho no contexto social e tinha uma piscina e ele era pequeno. E eu fiquei tão ansiosa que eu comecei a girar em círculos e eu não enxerguei que, na verdade, ele estava ali do meu lado, com meu marido. Mas justamente por isso, porque eu perdi ali um pouco até da noção do que estava acontecendo no contexto. E a gente vai para um segundo aspecto aqui, que envolve a gente transformar o perigo numa grande catástrofe. Por exemplo, né, se tu perdeu um prazo, a tua ansiedade automaticamente já te diz que tu vai perder um cliente. Não só um cliente, tu vai perder todos eles, né? As preocupações excessivas, elas podem começar a tomar conta. E aí esse sistema de alerta, ele não desliga e a gente fica ali. E aí fica difícil de relaxar, até porque tu acredita que algo ruim vai acontecer. E aí por isso a gente super reage a esse risco. E aí vem mais cobrança, né? Tu deveria ter antecipado isso antes. Então percebam que isso não ajuda e, por contrário, né, aumenta a ansiedade. Uma outra coisa que a gente faz e que não ajuda é tentar ter controle total da situação, né? E aí a gente faz coisas que inclusive podem aumentar a intensidade da ansiedade. Então eu vou dar exemplo aqui do perfeccionismo, né? Vamos imaginar que eu tenho uma palestra, que eu começo a revisar essa palestra e eu acho que quanto mais eu for ficar revisando ali, mais calma eu vou ficar. Só que, na verdade, né, quanto mais eu me mantenho nessa revisão, mais eu reforço a ideia de que eu realmente estou em perigo, que eu estou em risco.
E aí a ansiedade ela vai subir e não abaixar. E é por isso que quando a gente tenta controlar a ansiedade, na verdade o que a gente tem é até um efeito paradoxal. E tem uma metáfora que eu adoro pra ilustrar isso que eu quero te trazer. Imagina que tu tá numa areia movediça. Sabe aquelas areias, né, de desenho animado? Tu já teve numa areia movediça, Júnior? Nunca. Mas imagina, né? Consegue imaginar? Deve ser horrível. Deve ser horrível. Qual seria, tu acha, o teu impulso natural se tu estivesse dentro de uma areia movediça? Tentar sair. Tentar sair. O que tu faria pra tentar sair? Tentar fugir, tentar me bater, até tentar sair. A maioria de nós tentaria isso, né? A gente não ficaria ali pleno respirando. Então, nesse sentido, a melhor forma da gente se libertar é a gente parar de se mover para não se afundar mais. E aí a gente vai poder respirar, vai ver a melhor forma de sair, ou, como o Júnior falou aqui, né, vai esperar esse resgate que espero que venha. E é exatamente assim com a ansiedade, né? Assim como na areia movediça, quanto mais a gente luta, mais a gente afunda. E mais forte parece ficar a ansiedade. Então, em ambos os casos, o problema tá na nossa tentativa de controlar. Se eu entendo que eu tô com ansiedade e eu paro de lutar com ela, ela vai naturalmente, no mínimo, se manter. Uma outra coisa que também pode reforçar a ansiedade é essa tentativa da gente evitar ou escapar de tentar senti-la. Então, a gente pode muitas vezes tentar fugir da situação por completo, ou a gente às vezes procrastina, ou a gente fica na indecisão. Nesse caso, a gente com certeza tem um alívio imediato ali na situação. Mas no longo prazo, com certeza essa ansiedade ou ela vai se manter a mesma, ou o que é mais possível, ela vai aumentar. Porque, na verdade, quando a gente evita de sentir, de experimentar a emoção, a gente acaba tendo menos tolerância para ela. E além da nossa tolerância ser menor, a nossa cabeça também começa a trazer muitos cenários cada vez piores, mais catastróficos, então é natural que a ansiedade, inclusive, suba e não desça. E aí, por isso que a gente vai ver, então, juntas aqui, como que a gente pode lidar melhor com essa emoção, para que ela não se transforme em mais cobrança e para que, principalmente, ela não te impeça de se arriscar. Vamos junto aqui nas estratégias. E eu quero deixar claro aqui que eu vou falar de estratégias diferentes. A gente vai fazer estratégias fisiológicas, né, que envolvem muito como que o meu corpo vai lidar com essa emoção, estratégias cognitivas, que vão envolver mais essa parte dos pensamentos, e também estratégias comportamentais, onde a gente vai se focar em atitudes diferentes, tá? Eu vou começar com a fisiológica, porque ela é super, super efetiva, né? Então a gente vai utilizar como estratégia base a respiração, para a gente conseguir regular toda essa excitação emocional. E vamos lembrar que a gente está, dessa forma, modificando uma resposta emocional através da mudança da fisiologia do nosso corpo, tentando ativar aqui, né, o nosso sistema parasimpático, o que de fato é muito poderoso. Né? E a gente vai fazer isso, quando a gente ativa esse sistema parasimpático, a gente está sinalizando para o nosso corpo que ele não precisa lutar nem fugir, de que tá tudo bem. Então é uma resposta que eu mando pro meu corpo, né, e que vai sinalizar pro meu cérebro também que todas aquelas né, outras sensações fisiológicas que eu tenho da ansiedade, que é o taquicardia, boca seca, que é mais, às vezes um certo embrulho, tudo isso vai diminuir, porque o corpo vai estar entendendo que os perigos que eu estava antevendo, eles, né, não são tão perigosos assim, então automaticamente a ansiedade vai baixando. Como que eu faço através da respiração, né, para trazer toda essa ativação do parasimpático? A gente tem que fazer uma respiração onde o exalar, o soltar o ar, seja mais lento do que o inspirar. Então eu gosto dessa lógica do 3-3-7, mas não se fixa nesses números, tá? Tenta ver o que é mais confortável pra ti. Mas a ideia de que eu mais ou menos inspire em 3 tempos, então eu mantenho a respiração segurando por mais 3 e eu solte bem devagarinho, e aqui nesse exemplo eu solto até 7, então... E a ideia é que eu tente soltar o ar, fazer uma respiração mais diafragmática, né? Não só uma respiração aqui de pulmão, mas que ela possa, de fato, né, chegar aqui embaixo. Uma coisa que acontece, às vezes as pessoas fazem essas respirações, mas elas fazem uma vez, assim, rapidinho. E isso aqui, na verdade, não vai funcionar, né? Na verdade, eu vou hiperventilar. Então tem que ser essa respiração, de fato, pausada no momento que eu solto o ar. Só que também não adianta eu fazer 2 ciclos de respiração e parar. O que eu indico é que vocês façam no mínimo 10 vezes, que dá entre 2 e 3 minutos, dependendo aí da tua velocidade. Então, tu vai fazer essa respiração e depois desse tempo tu vai observar se essa ativação tá um pouquinho menor.
É importante lembrar que essa habilidade ela é bem útil quando a ansiedade está bem alta, né? Onde a parte de pensar, a parte mais racional, ela não está funcionando muito, né? Porque o nosso sistema límbico ele está muito ativado, então a gente não pensa tanto de fato. E aí usar uma estratégia simples como de respiração, ela é bem útil. Então fica aí um grande componente que pode fazer toda a diferença nessas horas. Só que, claro, gente, eu tô trazendo vários tipos de estratégias justamente porque elas se complementam. Então, vamos aqui agora trazer um pouco dos elementos, né, e das estratégias mais cognitivas, tá? A primeira que eu quero trazer, e que é bem útil, né, pra gente lidar com ansiedade, tem a ver com a gente, de novo, voltar nossa atenção para o momento presente e utilizar aqui exercícios de mindfulness, até outros exercícios, por exemplo, como uma yoga ou algum movimento que envolva a gente tá focado no nosso corpo e nos nossos 5 sentidos. Por que que esses exercícios são úteis, né? Porque a ansiedade, ela é muito uma emoção de futuro. E ela fica muito ali, né? Ela tem muito esse impacto dos pensamentos. Então, né, nesses exemplos, né, de atividades que a gente traz a nossa mente aqui pro aqui e agora, a gente está ajudando a nossa mente a sair desse futuro e a ir pro presente, a sentir o nosso corpo, a sentir as nossas pernas, a fazer algum movimento mais tranquilo ou algum exercício de mindfulness. Sobre os pensamentos de cobrança, então, a gente precisa estar atento à nossa cabeça, trazendo ideias e poder observar isso, né? Então, mas eu deveria ter me preparado melhor, agora vai tudo dar errado. Bem, calma, respira, reconhece que isso é apenas um pensamento, que isso não é um fato. Se tudo acontecer como a minha cabeça diz, né? Será que ainda assim vale a pena eu investir nisso? Essa é uma ideia que eu gosto muito de pensar, né? Porque, assim, se vale a pena, ótimo, segue firme, né? E brincar com esses pensamentos não é, às vezes, tentar trazer um pensamento alternativo, é simplesmente tomar perspectiva de que é só a nossa mente tentando nos proteger. Pra quem conhece aqui o This Is Us, né? Nossa, eu adoro, tem até um podcast sobre isso, né? Depois eu indico aqui também, vou botar na legenda. Mas no This Is Us tem um casal que é a Randall e a Beth, e eles fazem uma brincadeira muito legal, que é pensar no pior cenário de algo, né? Então, eles estão lá sofrendo, ansiosos com alguma coisa, e aí um deles pergunta, tá, qual é o pior que pode acontecer? E aí quando eles fazem isso, eles acabam rindo, brincando, e eles se dão conta de que muitas vezes aquilo ali não tem controle, eles não têm como saber, e de que eles estão, de fato, né, catastrofizando. Ou ainda, de que mesmo na pior catástrofe, eles vão conseguir dar um jeito. Então a ideia é justamente essa, né? A gente nunca vai saber de fato o que vai acontecer. O que a gente pode fazer é simplesmente observar essa gama de pensamentos e seguir, às vezes, num pequeno passinho que vai ser útil para nós. E por fim, eu vou trazer aqui o componente comportamental, que é tão importante também pra gente manejar a ansiedade. Não sei se tu já jogou varetas, mas eu jogo aqui muito com meus filhos. E na verdade, quando a gente joga varetas, né, a gente tem que pegar uma vareta por vez, não pode mexer nas outras. Essa é a ideia com a ansiedade. Quando ela tá mais alta, gente, os pensamentos e os sentimentos da ansiedade, eles nos deixam num estado meio caótico. Já viram isso? A gente fica assim, parece que tudo é difícil, tudo é uma complexidade, assim, que não vai se resolver. Então, o que a gente precisa fazer é fechar, reduzir coisas, né? Fechar as abas do computador, pegar uma vareta, a metáfora que tu quiser. Seguindo aqui nessa lógica comportamental, uma outra ideia que eu gosto muito de trazer para a consciência, né, e que tem uma frase, inclusive, que diz o seguinte: quando a gente não reconhece o impossível, a gente se reconhece impotente. Então aqui eu quero trazer atenção para a gente ter mais paciência. A ansiedade, ela nos dá essa vontade de resolver tudo, de não perder tempo, né? E aí a autocobrança também tem esse caráter super imediatista, super apressado. Só que assim, o que não é possível fazer? É importante a gente reconhecer esses limites, né? Ou o que deliberadamente eu vou escolher deixar de fora, porque não vai dar conta para fazer tudo. E assim eu vou trocando essa ideia do tenho que fazer tal coisa por o que é possível fazer nesse cenário. Então lembra, nem tudo também é urgente, nem tudo é para ontem, e a gente não vai dar conta de tudo. E é por isso que essas análises aqui são tão importantes. E por fim, eu quero deixar aqui esse lembrete de que as coisas que importam na nossa vida, elas geram, sim, ansiedade. E ao invés de a gente ficar só fugindo delas ou não querendo sentir ansiedade, a gente pode se comprometer em tentar levar uma vida mais perto daquilo que a gente valoriza. E talvez isso nos dê um estímulo para tentar sentar junto com a ansiedade. Porque muitas vezes ela vai ser inevitável, né? Por mais que a gente faça os exercícios de respiração, a gente brinque com os pensamentos, a gente consiga, né, filtrar o número de atividades,
vai ser natural que ela exista, né? Vai ser natural que ela incomode. Então é muito também da gente ir se acostumando a sentir um pouquinho dessa ansiedade. Isso vai nos gerando uma certa resiliência emocional. E assim também a gente fica no comando da vida que a gente quer ter e não a ansiedade ou a autocobrança nos dizendo o que a gente tem pra fazer. Então eu espero realmente que esse vídeo possa ter te ajudado, né? Ele tá super completo aqui pra realmente melhorar a tua relação com essa fofa aqui da ansiedade. Se tu gostou, por favor, deixa o teu like e envia esse vídeo também para outra pessoa que pode gostar e que pode estar precisando desse conteúdo. E não te esquece também de te inscrever nesse canal, seguir junto aqui comigo para muito mais conteúdo com leveza e bom humor. Até o próximo vídeo.